Paz do Senhor, Igreja José de Chita. Hoje nós falaremos um pouquinho do livro do Gênesis, a sua estrutura do livro do Gênesis. Um texto bem interessante que faz tempo que eu já tinha estudado sobre isso, mas eu nunca passei para os irmãos. E hoje, dando uma lida novamente, quero só conversar um pouco com vocês sobre isso. Torá, o Pentateuco, né? E constituída desses 5 livros. E hoje eu quero falar um pouco da estrutura dos blocos na qual é constituído o livro de Gênesis, para que você possa, quando estiver lendo, ter uma compreensão melhor daquilo que você está lendo, daquilo que você está entendendo. Muitas das vezes nós lemos o livro do Gênesis trazendo a leitura que foi escrita 3.000 anos atrás, 2.700 a 3.000 anos atrás, escrita naquele contexto para uma tradução em um contexto eclesiástico, cristológico de hoje. Às vezes algumas pessoas acabam não entendendo como o contexto do livro em si, da sua magnificência em si. Nesse livro nós encontramos dois grandes blocos de textos narrativos, e esses abordam temas muito importantes sobre a origem do mundo e a sua civilização, O primeiro bloco, a questão da origem do mundo e das civilizações, contida lá no capítulo 1 até o capítulo 11, são semelhantes ao estilo da estrutura ao época de Babilônia. Quando você examina os textos contidos na Mesopotâmia, você vai ver que o livro descrito pelos mesopotâmicos, naquele período da época de Babilônia, aquele período da época antes de Abraão, porque Abraão vem dessas terras, vem desse meio, vem desse ambiente. Depois a gente podemos falar um pouquinho mais à frente, para que você possa entender. E a origem de Israel, ou seja, a origem do mundo das civilizações, no capítulo 1 a 11, e a origem do povo de Hebreu, lá no capítulo 12 até os 50, que conta a história das 3 gerações, Quais 3 gerações? Ou seja, os 3 patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, Abraão e Sara, Isaac e Rebeca, e Jacó e Raquel, que é importante para que você entenda. Então anote aí, do capítulo 1 ao capítulo 11, nós temos o texto em Gênesis relatando sobre a origem do mundo e de sua civilização, Do capítulo em Gênesis, do seu capítulo 12 a 50, nós lemos a origem da criação de Israel. Então vamos lá. Falando dos patriarcas dessas 3 gerações, nós temos, a partir do capítulo 12 até o 25, a história relatada sobre Abraão e Sara. Tudo que está descrito se conta a partir dali. Do capítulo 26 a 36, Isaac e Rebeca, e do capítulo 37 a 50, Jacó e Raquel, Jacó e Raquel. Ponto importante, que vamos falando. Dentro de todo esse contexto, nós temos até a família de Jacó, e até de Jacó a ida para o Egito, a ida do período de escravidão. Quando você olha após o último patriarca, vamos colocar o último patriarca, abre aspas, fecha aspas, Jacó, a sua ida para o Egito, e após isso um período de escravidão. Quando você examina esse contexto, você volta lá atrás em Gênesis 12, a partir de Gênesis 12 você vê o próprio Deus falando com Abraão de que o teu povo ficaria por anos, séculos, no Egito, sendo oprimido e escravizado. É o ponto onde fala sobre a opressão de Faraó, e após o Egito entra-se o êxodo, a libertação do povo de Deus. Você pode observar que Gênesis ele começa com o conjunto da criação, o conjunto da humanidade, e se afunila em uma única família, a família de Abraão e, consecutivamente, as suas descendências. Daí você vem Israel, os hebreus e todos aqueles pontos, e toda a terra é abençoada a partir da família de Abraão, conforme Gênesis capítulo 12, versículo 1 a 4. Essa aí é um ponto bem curto de como foi escrito o livro de Gênesis, blocos narrativos que você precisa
ter pelo menos uma base no conhecimento, mesmo que seja de leve, para que você entenda um pouco do contexto do que está escrito, né, no livro do Gênesis. O livro do Gênesis, na sua leitura, ele vai te acompanhar por muito e muito e muito e muito na estrutura da leitura cristológica da Bíblia, né? Tem umas outras linhas, mas não é esse o ponto que eu quero trazer. Eu quero trazer para a nossa linha de cristãos dos dias de hoje, para que você possa vir examinando ao longo do seu tempo aí como ler o livro de Gênesis. Esse vai ser um vídeo somente para a nossa congregação, não vou postar ele em outros lugares, né? Porque são várias linhas, vários temas, para evitarmos devidas discussões desnecessárias daquilo que nós cremos, daquilo que nós aprendemos, daquilo que nós sabemos. Fiquem na paz, José de Anchieta. Dúvidas, estamos à disposição dos irmãos.